Você viu isso? Acabou de sair e muda completamente o cenário que a gente estava analisando. E preste muita atenção agora. Se você pular essa parte, vai perder o contexto principal e não vai entender a gravidade da minha pergunta final. Sua omissão é o que eles querem. Não dê esse gosto. Apoie a causa conservadora se inscrevendo agora mesmo. Opa, Bolsonaro em casa? Ele vai sair da Polícia Federal para prisão domiciliar ainda nessa semana? Ele tem direito a cirurgia e prisão domiciliar? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai gostar. Hoje nós vamos pedir música no Fantástico, porque enfim nós vamos ter 3 notícias boas no dia. A primeira foi a aprovação do PL da dosimetria, que vai reduzir aí o tempo de prisão em regime fechado do Bolsonaro até a metade. Se você não conferiu, confere isso lá, que a notícia é boa. A segunda notícia boa foi a operação contra a corrupção do governo Lula. Será que os brasileiros, enfim, vão abrir os olhos agora que os aposentados que estão sendo roubados? E agora, nesse nosso terceiro encontro com justiça, Bolsonaro tem tudo para ir para casa. E agora eu vou te explicar quais que são os requisitos para a prisão domiciliar do Bolsonaro, se o Bolsonaro preenche ou não os requisitos para ganhar a prisão domiciliar e, por fim, Moraes vai aceitar o pedido? Fica aqui comigo que vai ser bom e vamos direto ao ponto. Não é segredo para ninguém que o Bolsonaro está numa condição de saúde muito debilitada. O próprio Carlos Bolsonaro, filho, postou outro dia um vídeo do Bolsonaro soluçando sem parar, até enquanto ele estava dormindo. Olha aí, ó. Gente, você consegue imaginar essa situação em que o sono é toda hora interrompido por soluço? É como a apneia do sono, a pessoa não consegue nem descansar, nem atingir níveis mais profundos de sono. Presta atenção, ó. Gente, por isso, os advogados do Bolsonaro, eles estão brigando com o Moraes para que ele vá para a prisão domiciliar, demonstrando até mesmo que ele precisa de uma cirurgia urgente por ter hérnias inguinais. Se você jogar aí hérnia inguinal no Google, vai aparecer isso aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Hérnia inguinal é quando uma parte do intestino ou tecido abdominal empurra através de uma fraqueza da parede muscular da virilha, formando um abaulamento, mais comum entre homens, que pode ser indolor ou causar desconforto, piorando com o esforço. Ou seja, uma alça do intestino sai ali para fora. E aí o tratamento principal é a cirurgia, especialmente se houver sintomas como risco de encarceramento, prisão, né? Ou estrangulamento, morte do tecido, estrangular a alça que saiu, ou uma emergência médica aí que requer cirurgia imediata. Por isso que a defesa do Bolsonaro está brigando com o Moraes pedindo cirurgia e prisão domiciliar. Ou seja, gente, é uma situação aí que precisa de uma atenção urgente, porque a qualquer momento pode acontecer um estrangulamento da alça intestinal, um risco que é agravado pela facada e por cirurgias anteriores. E o preso, ele mantém integralmente o seu direito fundamental à saúde. O Moraes, ele não tem como negar a cirurgia para o Bolsonaro, uma vez comprovada a condição dele. Mas Moraes tem como negar a prisão domiciliar? Bora entender tudo isso. Quais são os requisitos da prisão domiciliar humanitária? Quais são? Basicamente 2. Primeiro, a comprovação da gravidade da situação do estado de saúde do preso. Em segundo lugar, a comprovação de que a unidade prisional ela não é capaz de oferecer um tratamento adequado ao paciente. Tá, Deltan, mas esses requisitos aí estão presentes? Ó, vai sentando o dedo no like para mais gente entender isso e vamos avaliar aqui o primeiro requisito, da comprovação da gravidade do estado de saúde do preso. Está aprovada uma condição frágil de saúde do Bolsonaro? É claro que sim, não precisava nem de perícia, mas é lógico. A defesa do Bolsonaro, ela apresentou para o STF uma série de exames, de provas, provou que o Bolsonaro está com 2 hérnias inguinais. E além da situação de saúde do preso, o segundo requisito está presente? Lembra que o segundo requisito é comprovar que a unidade da prisão não é capaz de oferecer um tratamento adequado ao preso? Aí, gente, fica mais claro ainda, porque os exames do Bolsonaro demonstraram a necessidade até de cirurgia. Como que alguém vai imaginar que a Polícia Federal consegue dar um tratamento adequado ao preso nessas condições? Gente, a PF diz que o Bolsonaro, se acontecer alguma coisa, ele vai ser atendido pelo SAMU, por uma ambulância. Em caso de necessidade, não vai ser um médico especializado, vai ser a SAMU, que não tem médico especializado, quando a condição do Bolsonaro é complexa, é conhecida e precisa de atenção especializada. E aí,
para verificar se o que a defesa diz é verdade, o ministro Alexandre de Moraes ele mandou a Polícia Federal fazer uma perícia no Bolsonaro, que já foi concluída e logo virão a público as conclusões da perícia. Deixa eu parar esse vídeo aqui que ele tá, acho que, fazendo um barulhinho de fundo. Olha só, então, o Moraes mandou a Polícia Federal fazer uma perícia no Bolsonaro porque ele duvida de tudo, ele quer talvez postergar a prisão domiciliar, deixar o Bolsonaro preso numa prisão mais tempo, só que essa perícia aí já foi concluída, logo virão a público as conclusões e nós só podemos esperar, torcer e orar que os servidores da Polícia Federal sejam tão competentes quanto os médicos do Bolsonaro ou que tenham uma competência suficiente para testar o que está acontecendo e que eles tenham especialmente independência em relação ao ministro Alexandre de Moraes para afirmarem a necessidade da prisão domiciliar. E, se você me perguntar o que eu acho que eles vão ter sim. A equipe da Polícia Federal é muito ampla. A gente está falando agora de servidores técnicos, não de pessoas escolhidas a dedo, delegados, sugados para atuar perante o Supremo. Não, a gente está falando de uma equipe técnica lá distante do Supremo. Então, eu acho que essa conclusão, essa análise vai vir logo e vai atestar justamente essa necessidade da prisão domiciliar. E para fechar, vindo as provas, vindo a perícia, o Moraes ele vai aceitar o pedido da prisão domiciliar? E eu acho que sim, mas deixa eu ser transparente aqui com você. Não tem nunca certeza sobre o que o Moraes vai decidir, porque ele é negacionista em relação aos fatos. Veja o que aconteceu com a prisão do Felipe Martins. Ele destrói a Constituição e a lei. E vamos lembrar que ele demorou tanto a decidir pela soltura do Clesão, que tinha problema de saúde, que ele faleceu, mesmo com parecer favorável da PGR. O Moraes ainda também não decidiu sobre a prisão domiciliar do Augusto Heleno, que já tem parecer favorável do próprio PGR. Então, eu não tenho como cravar, como afirmar que o Moraes vai fazer, mas sim, tudo indica que ele vai decidir até o final da semana e a minha opinião é de que ele vai dar. Por quê? Porque no caso Bolsonaro a responsabilidade é muito grande. Se algo de ruim acontecer com o Bolsonaro, e Deus o livre disso, haverá uma condenação pública muito grande sobre Moraes. Que Deus livre Bolsonaro e Moraes aí não vai ter essa consequência de uma condenação pública decorrente aí da injustiça, do agravamento das injustiças que ele está praticando. E é bom a gente lembrar, gente, que a prisão domiciliar humanitária, ela não é um privilégio do preso. Ela não é um favor, não é uma caridade do Moraes, ela é um direito. É um direito por condição de saúde debilitada. Dá uma olhadinha aqui no que disse sobre isso o Vladimir Aras, que é procurador regional da República, professor do processo penal e alguém isento para analisar isso. Olha aqui esse post aqui do Vladimir. Se os documentos médicos comprovarem que o ex-presidente Bolsonaro está extremamente debilitado por motivo de doença grave, que é o que diz o Código de Processo Penal, e que lhe falta assistência médica adequada no estabelecimento prisional, ele tem o direito ao cumprimento da sua pena em prisão domiciliar humanitária. E o Vladimir cita aí, nesse fio dele, nessas postagens do X, uma série de precedentes. Ele explica que a prisão domiciliar ela não é uma particularidade do Brasil, ela existe no mundo. E ele lembrou que em outros casos médicos bem menos severos do que o do Bolsonaro, foi dada a prisão domiciliar até mesmo por Moraes. Por exemplo, ele lembrou do caso do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, condenado por desvio de dinheiro público, peculato. E aí ele lembrou de outro caso que o próprio Moraes decidiu, o do ex-senador Fernando Collor de Mello. Dá uma olhada aqui no que o Moraes falou nesse caso do Collor. Ele disse, ó, aspas, Moraes falando, gente. A compatibilização entre a dignidade da pessoa humana, o direito de saúde e a efetividade da justiça penal indica a possibilidade da concessão da prisão domiciliar humanitária. E aí? Você acha que Moraes vai seguir as suas próprias decisões? Ou mais uma vez vai aplicar 2 pesos e 2 medidas? Olha, eu acho que nesse caso a responsabilidade é muito grande e logo nós vamos ter a prisão domiciliar do Bolsonaro. Então, por mim, assim, na minha visão, essa aqui é uma boa notícia. Logo, logo, nós teremos uma redução do sofrimento causado pelas imensas injustiças aplicadas sobre Bolsonaro. E o que você acha, hein? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários. Olha, não consigo responder tudo, mas eu adoro ler os seus comentários. Deixa aí sua opinião, deixa o seu like, se inscreve no canal e para apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho, se você gosta, em análises que você só encontra aqui, mostrando dados, evidências, conectando as coisas, se torne também membro do nosso canal. Você pode assinar o canal, se tornar membro, vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vai ter prioridade nas respostas aos seus comentários e vai caminhar dentro dessa comunidade aqui de assinantes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.
Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!